a lei acerca das lâmpadas que iluminavam o tabernáculo, posteriormente o templo de Salomão. A lei acerca dos pães que ficavam sobre a mesa, 12 pães chamados de pães da proposição, e também a lei acerca da blasfêmia, como a lei de Moisés tratava isso. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler Levítico, capítulo 24. Sejam todos bem-vindos. Essa é a live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. Aproveite esse momento, se inscreva no canal, compartilhe no grupo da família. Diga que eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Vamos ter a Bíblia toda. É a segunda vez que nós lemos e é uma honra estar aqui fazendo esse trabalho para o Senhor. Se você é um amante da Bíblia, se você é professor de escola dominical, ou se você simplesmente gosta de estudar a palavra de Deus, esse é o canal, Senhor. Capítulo 24 está recheado de informações importantes. São esses 3 tópicos sobre as lâmpadas, depois sobre os pães, depois sobre a blasfêmia. Um filho de uma judia que blasfemou, o nome dela era Silomite. Eu vou falar aqui sobre o cuidado com os filhos de Selomite, uma mensagem que eu escrevi para um boletim da igreja. Essa live é muito importante, não sai daí. Vamos que vamos. Levítico 24 começa assim. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Ou seja, para que as lâmpadas estejam sempre acesas. Louvado seja Deus. Versículo 2 na NVT diz: ordene aos israelitas que tragam óleo puro de azeitonas, prensadas para a iluminação do candelabro, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. A palavra de Deus diz em Provérbios, não me engano, é o 31:18, que a mulher sábia, sua lâmpada não se apaga de noite. Houve um tempo sombrio na história de Israel, que eles fecharam a porta do alpendre, apagaram as lâmpadas e não ofereceram incenso. As lamparinas, as lâmpadas, o castiçal devia estar sempre aceso. É por isso que João viu Jesus, o sumo sacerdote eterno, andando entre os 7 castiçais. Ele estava com vestes sacerdotais fazendo esse serviço na eternidade, acendendo as lamparinas da igreja. Ok? Éfeso, Esmirna, Sardes, Laodiceia, Tiatira. E ele estava fazendo o serviço de sumo sacerdote. Bem, esse azeite tinha que ser azeite puro de oliveira. Grave essa palavra, porque aqui tem 3 vezes, nos primeiros versículos, a palavra puro. Então, no versículo 2, nós vemos que o azeite tinha que ser puro. Vamos ver o versículo 3, o que que diz? Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente. As porá, ou seja, porá as lâmpadas em ordem continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Alô, você que diz que Israel vai sair do mapa, que a igreja chegou, Israel não existe mais. O estatuto é perpétuo, meu filho. Então, essa lei para Israel é perpétua. Para nós, nosso sumo sacerdote, Jesus, na eternidade, está mantendo as lamparinas acesas. Para Israel, existe uma representação, desse modelo do céu aqui na terra. E em breve, Israel vai reconstruir o templo para realizar esses cerimoniais, como era antigamente. Sabia disso? Acompanhe a minha live de Ezequiel e você vai entender o que será o culto, durante o milênio e depois para todo sempre na nova terra que o Senhor irá recriar. Capítulo 24, versículo 4. Sobre o candelabro de ouro puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Na casa de Deus não tem nada em desordem. As lâmpadas estavam em ordem para que elas fossem acesas. Tem lâmpada aí que não está brilhando porque não está em ordem, não está alinhado com a liderança, então não brilha. Olha aí, o Arão e as lâmpadas
sendo aceso. Era mais ou menos assim, né? O sacerdote, com essa tocha, ia acendendo cada uma das 7 pontas do candelabro. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães. Quantos pães? 12. Cada pão será de 2 dízimas de um efa. Opa, que medida é essa? 2 dízimas de um efa? Um efa, está considerando aí um efa em torno de 20 litros, né, de farinha. Então, uma dízima era 2 litros. 2 dízimas, 4 litros. Veja como está escrito o versículo 5 na NVT. Há-se 12 pães de farinha. Se você é nordestino, ouviu falar em farinha, já pode dizer amém. Já pode dizer aleluia. Há-se 12 pães de farinha da melhor qualidade, usando 4 litros de farinha para cada pão. Ok? Então, 2 dízimas equivale a 4 litros. Ou seja, uma dízima é 10% de 20 litros, que era um efa. Tá? Era uma medida, era uma vasilha, né, de cerca de 20 litros. Então, 2 dízimas equivale a 4 litros de farinha. Era muita farinha. E as porais em 2 fileiras, era cada pão, tá? Então não era um pãozinho pequeno, era um pão grande. Um pão de 4 litros de farinha. E os porais, tá bem em ordem. As lâmpadas estavam em ordem. Os pães também estão em ordem. E os porais em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura. Opa, eu falei que o azeite era puro. Agora, a Bíblia está dizendo também que a mesa era pura perante o Senhor. Azeite puro, mesa pura. E sobre cada fileira porais incenso puro, para que seja para o pão. Por oferta memorial, a oferta queimada é ao Senhor. Azeite puro, mesa pura, incenso puro. Por isso o sacerdote tinha que ser santo, tinha que ser puro, ok? Porque o azeite era puro, a mesa era pura e o incenso era puro. Glória a Deus. Queimado perante o Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. Ok? Então, os pães eram de sábado em sábado. E será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo. Quando tirava, eles comiam. Porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. E apareceu. Opa, aqui eu vou entrar no 3º tópico do capítulo, tá? Demorar um pouquinho aqui, mas esse capítulo não é muito longo. São 20 e poucos versículos, vamos terminar já já. Mas aqui tem um episódio interessante. Primeiro ele falou das lâmpadas, depois falou dos pães, e agora vai falar da blasfêmia. E aconteceu no meio dos filhos de Israel, o filho de uma israelita, o qual era filho de um homem egípcio. Começou errado o negócio. Ela casou com um estrangeiro. E o filho da israelita, e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés. E o nome da sua mãe era Selomite, grave esse nome, filha de Dibri, da tribo de Dan. Grave esse nome. Ela era da tribo de Dan, ela era filha de Dibri, mas ela casou com um egípcio. A Bíblia não diz o nome do egípcio. E eles o puseram na prisão, até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre ele, sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. Deixa eu só voltar aqui. O nome da sua mãe era Selomite. Algum tempo atrás eu escrevi uma mensagem para o boletim da igreja e eu vou compartilhar essa mensagem com você que assiste a nossa live diariamente. Essa mensagem faz parte do devocional selecionado, do livro Devocionais Selecionados do pastor João Neves.
É o devocional 56. Levítico 24, 10 e 11, né? Aí é o texto que eu li. Sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E o texto da mensagem que eu escrevi diz assim: o povo de Israel havia saído do Egito e estava em processo do deserto para que pudesse entrar na terra prometida. Deus estava tirando do seu povo, Deus estava tirando o seu povo do meio de uma nação idólatra, que por não conhecer a Deus, praticava diversos tipos de culto. Apesar dos hebreus, ao longo de cerca de 430 anos de escravidão, procurarem ensinar os seus filhos acerca de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, muitos aprenderam os costumes da terra e se misturaram com os egípcios. Além disso, no dia da fuga, juntamente com os hebreus, fugiu uma mistura de gente, Êxodo 12, 38, que não tinha compromisso com Deus e que aproveitou a ocasião para fugir. Em meio a esta mistura de gente, haviam famílias desestruturadas, problemas sociais, pessoas feridas e com marcas da escravidão. E em meio a estas muitas famílias estava a família da nossa irmã Selomite. Não sabemos quais as circunstâncias que levaram nossa irmã a casar-se com um egípcio. Seus problemas não começaram no deserto. Talvez os problemas de Selomite tenham começado quando o irmão Dibri deixou de dar atenção à sua filha. Quem sabe, quando criança, Selomite não tinha sido doutrinada e educada como Moisés. Como adolescente, começou a namorar um rapaz egípcio, que a Bíblia sequer menciona o nome. E se porventura o irmão Dibri chamou a atenção, a jovem Selomite resolveu contrariar a lei e casar-se com um egípcio. Dizia ela: o amor é lindo. O amor é lindo. Como não foi bem doutrinada, agora a mãe Selomite também não doutrinou bem o seu filho. Como ensinar o que não aprendeu? E agora viu seu filho sentenciado à morte por apedrejamento e não podia fazer nada, além de fazer mal a si mesma. Selomite indiretamente estava também condenando o seu filho. Convém lembrar que Deus escolheu o povo de Israel para ser uma nação santa, um reino sacerdotal. Êxodo 19, 6. O nosso Deus nunca gostou de mistura. No início da criação, ele fez separação entre luz e trevas. Gênesis 1, 4. E, escatologicamente falando, no fim dos tempos, na vitória final da igreja, também não haverá mistura. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, 18. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 40 a 42. A igreja saiu do mundo, assim como os hebreus saíram do Egito. Aliás, eclésia significa chamados para fora. Mas enquanto estamos aqui, em meio a esta caminhada rumo à terra prometida, precisamos tolerar uma mistura de gente que está conosco. Mas não são dos nossos. 1 João 2,19. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Estão reunidos, mas não estão unidos no mesmo espírito. Muito menos estão em unidade. É perfeitamente natural que tenhamos vindo do mundo com nossos diversos problemas espirituais, sociais, etc., marcados pela escravidão de Satanás. Pois quem comete pecado é escravo do pecado, João 8, 38, 34. Mas não é correto permanecer assim. Se a irmã Selomite houvesse doutrinado seu filho, teria evitado essa tragédia. Se a irmã Selomite tivesse matriculado na escola bíblica dominical do Sinai, se ela tivesse influenciado, ao invés de ser influenciada pelo Egito, pelas mídias sociais da época, né? Os TikToks da época. Ai, Selomite, agora tá. Seu filho será apedrejado. Que tristeza. O pecado tem consequências. E é preciso que pensemos bem
antes de tomarmos decisões que nos afetarão por toda a eternidade. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nossa caminhada não é fácil. Temos que conviver com todo tipo de gente. Uma igreja, uma vez que a igreja é composta de pessoas de todas as tribos, raças, povos e nações, e que chegam ao evangelho viciadas, problemáticas, irreverentes, etc. O Senhor Jesus, com o seu sangue, justifica, liberta e purifica e nos faz uma nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. Todavia, no nosso meio existem várias celomites. E os seus filhos, que precisam de libertação, têm cartão de membro e tudo. Selomite e seus filhos representam um espírito de mistura que persegue o povo de Deus desde o Egito. Devemos vigiar e orar para não sermos influenciados pelo mal. O filho de Selomite era um crente normal, entre aspas, até o dia em que discutiu com o israelita. Aí mostrou a sua verdadeira face, blasfemando de Deus. Muitos filhos de Selomite hoje são crentes até o dia em que alguém pisa no seu calo. Aí mostram a verdadeira face, blasfemam, murmuram, falam mal dos pastores e desprezam o Deus que é um fogo consumidor. Devemos tomar muito cuidado para não vivermos e convivermos com a mistura. Deus é santo e a igreja é noiva imaculada do Filho de Deus, Jesus Cristo. Selomite fazia parte da igreja visível, mas não fazia parte da igreja invisível. Assim estão muitos hoje, fazendo parte de uma assembleia externa, aparente, institucionalizada. Porém, aqueles que desejam chegar à terra prometida não se misturam, fazem parte de uma assembleia de Deus invisível. Hebreus 12, 23. Os espirituais discernem bem tudo e de ninguém é discernido. 1 Coríntios. E o Senhor nos mantém alertas, separados, reverentes, fiéis, até aquele grande dia. Que Deus nos abençoe. Amém. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andando desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. 2 Tessalonicenses 3, 6. Pastor João Neves. Boletim semanal número 7, de 18 a 24 de fevereiro de 2008. Assembleia de Deus em Augusto Vasconcelos, Rua Arthur Rios, em Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ. Está ficando velho, hein, pastor? 2008. Já estava escrevendo, estamos em 2025. Aleluia. Vamos lá, gente. Então, já li o versículo 11. Cuidado com os filhos de Selomite, é o tema desse devocional. O pastor Dionério tem um livro, Devocionais Selecionados, e esse é o devocional 56. Glória a Deus. Vamos lá. Continuando a leitura. Versículo 11 ali, 12 ali, 13 ali. Aqui. Toda a congregação o apedrejará. 15. E os filhos de Israel, e aos filhos de Israel falará, dizendo: qualquer que amaldiçoar seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E quem matar alguém, aí aqui vem o finalzinho também, que é duro, a lei é dura, é a lei de Moisés. Quem matar alguém certamente morrerá, mas quem matar um animal o restituirá, vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis. Assim será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado, o filho de Selomite, para fora do arraial, e o apedrejassem. E fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Meu Deus, que história triste, mas um alerta para nós que não queremos concordar nem
comungar, nos reunir com filhos oradores, blasfemadores da obra do Senhor. Servindo o café, a doutora Márcia tem um cafezinho aqui, ó. Que xícara linda, glória a Deus. Obrigado, doutora Márcia. Essa mulher é um amor. Depois eu tomo. Vamos lá, essa é a Bíblia, a palavra-chave. 20 minutos nós concluímos, que benção, glória a Deus. Essa é a Bíblia que eu indico aqui todos os dias na live. Esse é o cronograma de leitura que nós estamos seguindo. Essa é a Bíblia do meu pai, homem de honra, Manuel Neres de Alencar. Leu toda 3 vezes. Se você não leu toda ainda, está devendo para ele. E hoje nós lemos Levítico 24. Que lições preciosas temos nesse capítulo. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Aleluia. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que dedicou esses 20 minutos, 21, para aprender a tua palavra. Deus amado, nos livra, Senhor, dos blasfemadores, dos murmuradores. Nós queremos estar, ó Deus, com as lâmpadas acesas, com azeite puro. Nós queremos estar, Senhor, na mesa pura. Nós queremos oferecer ao Senhor incenso puro. Nós queremos ser santos porque o Senhor é santo. Portanto, nos livra da mistura de gente, nos livra dos influenciadores do mal e nos dá vitória. Abençoe cada um dos teus filhos, unge os nossos ouvidos com o sangue do Cordeiro, aleluia. Com azeite puro de oliveira nos acende, aleluia, e nos dá vitória neste dia. Assim eu oro também pela nação brasileira que passa por um momento tenebroso, mas eu creio que em breve, aleluia, o malvado Ramã será revelado e Mardoqueu será exaltado para a glória do nome do Senhor. Que assim seja no Brasil, eu profetizo em nome de Jesus. Eu oro também por Israel, em especial por Jerusalém, a cidade amada, e eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Deus te abençoe. Paz seja convosco.